Olha, é uma grande satisfação ter a oportunidade de falar com 26 municípios do estado da Paraíba. Nós temos interesse cada vez mais em ter uma capilaridade, ter uma presença em todos os municípios do estado. Então, eu agradeço a oportunidade. Presidente, o senhor está à frente de um sindicato que tem presença e influência diretamente no consumidor final, que é a questão do combustível, né? Nós estamos vivendo aí, acho que desde 2020, 2021, algumas polêmicas, algumas conversas e algumas definições sobre o combustível, e o consumidor tem sido cada vez mais interessado nessa discussão sobre o combustível. Enquanto representante do sindicato que fabrica o etanol, o álcool, qual a importância e por que o consumidor deveria escolher o etanol para colocar no seu carro, na sua moto? Bom, é uma tendência mundial e o Brasil tem uma grande vantagem na frente de muitos outros países pelo fato de ter assumido os biocombustíveis como prioridade, né? E continua sendo assim. Tanto é que o Brasil assumiu o compromisso de reduzir as emissões até 2030 ao nível de 28% do que eram as emissões em 2005. Então, a vantagem principal de você abastecer com etanol é que é o seguinte: seu motor vai durar mais tempo, certo? De imediato, você vai perceber que é o seguinte: você acelera e o carro responde melhor, porque a grande maioria dos veículos hoje são flex. Então você pode abastecer com qualquer quantidade de etanol ou do combustível fóssil. Mas quando você abastece com etanol, o que acontece? O ar fica mais limpo. Você deixou de emitir gases nocivos para a camada de ozônio. Então, você está tomando uma decisão boa para si mesmo, certo? Porque o seu motor realmente vai durar mais tempo, certo? Você vai ter, vamos dizer assim, se normalmente um motor de um veículo flex iria ter uma vida útil de 200 mil quilômetros, você vai ter uma vida útil de 350, 400 mil quilômetros. Um aproveitamento de quase 100%, então. Com certeza. Ou seja, você não vai ter o problema grave que afeta muitos motoristas, que é o problema da carbonização do motor. E a gente tem que estar atento, que é o seguinte: hoje ficou muito mais difícil você adquirir um carro novo. Certo? Adquirir um veículo então é preciso conservar bem o que a gente tem. E a melhor forma de conservar é etanol. E a prova de que o etanol é realmente um combustível benéfico é que qualquer motorista de aplicativo, qualquer motorista particular, qualquer motorista, qualquer frota de veículos, sabe que na hora que você troca o óleo de um veículo flex abastecido com etanol, o óleo sai limpinho. E isso qualquer mecânico pode comprovar, qualquer pessoa que acompanhe a troca de óleo do seu próprio veículo pode comprovar. O óleo sai limpinho. Sabe por quê? Porque não há aquele depósito do carbono, ou seja, aquela graxa que a gasolina deixa dentro do motor. Presidente, então, você tem esse benefício. Apesar do senhor apontar esses benefícios, acho que se o senhor fizer uma enquete nas ruas assim, acho que de 100 motoristas, cerca de 80, 90 vão preferir ainda a gasolina. O que é que falta para essa cultura do etanol, a cultura do álcool chegar ao consumidor? Para que os consumidores passem a entender que o etanol traz mais benefícios, por exemplo, do que a própria gasolina? Olha, o desafio é um desafio de todos nós, né? Nós hoje estamos num processo de mudança acelerada no mundo. E a compreensão de que os gases do escapamento dos veículos faz mal, aos poucos as pessoas começam a se dar conta de que esses gases existem e que eles de fato são nocivos para a capacidade respiratória das pessoas. Então, primeira questão, eu acho que é essa tomada de posição. Por outro lado, veja bem, é natural que muitas vezes a pessoa olha assim, de quanto eu tenho no bolso, quanto eu posso, com quanto eu posso abastecer, quantos quilômetros eu vou rodar. Certo? À primeira vista é isso.
Todo mundo vira matemático nessa hora, né? Exatamente. Não, eu vou usar esse combustível porque eu vou rodar mais. Olha, não é bem assim, tá? Se você pisar de leve, se você dirigir com prudência, com cuidado, seu veículo vai ter um consumo equivalente ao consumo e você vai gastar menos. Então, a questão, na verdade, é a seguinte: quanto custa o combustível e quantos quilômetros o seu veículo faz com aquele combustível? E essa continha, essa é a conta que precisa ser feita. Veja bem, você vai ver que há uma pequena diferença. Você faz 10 quilômetros com 1 litro com o combustível A e, no entanto, você com o combustível fóssil, você pensa que faz um pouquinho mais? Não, é bobagem. Veja bem, você tem que pensar, na verdade, na vida longa do seu motor, no ganho que você vai ter. Se você dirigir cuidadosamente, você vai ter um consumo muito semelhante. Então, você não vai gastar mais porque você está usando o combustível fóssil ou mais porque você está... A questão é a seguinte: o quanto que a sua mobilidade, a sua capacidade de se movimentar, ela, vamos dizer assim, está sendo sustentável, até mesmo por você mesmo, né? Vamos dizer assim, pensando na vida útil do seu veículo. Quando o consumidor vai até o posto de gasolina, percebe que o etanol é mais barato do que a gasolina. Já foi mais. Hoje a diferença de preço é menor. Mesmo assim, existe uma placa lá que acho que acaba afastando os consumidores. Quando diz que se o preço do etanol não for 70% da gasolina, um cálculo que é feito, isso aí pode trazer consequências e não é benéfico você colocar o etanol porque a gasolina vai render mais. Essa placa, esse valor realmente, ele é verdadeiro? Os consumidores devem ser levados em consideração isso? Olha, o consumidor, ele está se tornando cada vez mais esclarecido. E é por isso que a gente vê o crescimento do uso do etanol no mundo. Certo? Já são 59 países que utilizam etanol no mundo. A gente está vendo, por exemplo, a Índia passando por uma transformação profunda, passando a adotar agora 20% de etanol misturado na gasolina como uma forma de reduzir a poluição nas cidades. Então, a substituição dos antigos combustíveis derivados do petróleo, ela é uma realidade, certo? Nós podemos demorar um pouco mais ou um pouco menos para acompanhar, mas a questão é que as mudanças climáticas estão aí e o etanol é um produto que gera emprego aqui na Paraíba. Você observa que poucos produtos produzidos na Paraíba são verdadeiramente valorizados na Paraíba, aqui no estado. E isso é um desafio. Certo? O desafio é o seguinte: o etanol, quando se abastece com etanol, significa mais de 20 mil empregos. E essa é uma vantagem para o estado. É o dinheiro do paraibano que fica aqui dentro da Paraíba. E se a gente não atentar para isso, nós não vamos avançar, né? Então é importante que a gente valorize o produto produzido aqui na Paraíba. Senhor Edmundo, nós estamos acompanhando, desde o início do governo Lula, uma discussão muito forte sobre a desoneração dos impostos sobre combustível. A medida que foi anunciada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, renovada no início do governo Lula, mas ontem, por exemplo, o Ministério da Fazenda anunciou que gradativamente vai voltar a cobrar os impostos, principalmente sobre a gasolina e o álcool. Qual o impacto que isso pode trazer para o consumidor e também para as empresas? Olha, para as empresas é importante que a oneração dos combustíveis fósseis seja, de fato, de acordo com a legislação, cumprindo a Constituição Federal, seja como era em 15 de maio do ano passado, porque o que vem acontecendo com as usinas é que as usinas estão vendendo etanol abaixo do custo de produção. Então, isso é insustentável. O que é que a gente precisa que aconteça vamos dizer assim, é que o governo também tenha uma recomposição da sua arrecadação. É inadmissível que a gente possa pensar em que a desoneração dos combustíveis seja financiada pelo Tesouro Nacional, porque mais cedo ou mais tarde essa conta vem.
Então, é importante que a gente tenha e que a gente aceite agora isso como necessário, é importante, e principalmente que os combustíveis fósseis sejam onerados e não o combustível renovável, o combustível que, vamos dizer assim, evita as emissões dos combustíveis fósseis. Então, para as empresas é mais vantajoso que haja a oneração? Com certeza, nesse momento é fundamental para que a gente tenha uma recuperação da competitividade do etanol frente ao combustível fóssil. O senhor fala que as indústrias estão localizadas, pelo menos na região metropolitana de João Pessoa, mas o etanol é um produto que é exportado, digamos assim, de João Pessoa para outras regiões do estado. Há uma cultura por parte, por exemplo, do Sertão, do Curimataú, do Cariri, de ter o consumo do etanol, ou a gasolina é mais presente nessas regiões? Não, sim. Nós temos 843 postos de combustíveis no estado e todos eles têm, ou grande maioria deles, tem oferta de etanol. Então, isso é positivo. Nós temos consumidores de etanol localizados em praticamente todos os municípios do estado da Paraíba. Isso é bom que isso aconteça, é importante. E você sabe que a gente observa que a diferença de preço do etanol, por exemplo, aqui em João Pessoa, frente ao preço do etanol em Cajazeiras ou em outras cidades do sertão, é mínima a diferença. E isso faz com que ele seja ainda mais vantajoso. Um mito que, com a ajuda do Mais PB, nós gostaríamos de, vamos dizer assim, esclarecer é o seguinte: muitas pessoas, muitas vezes dizem o seguinte: mas o etanol evapora. Olha, etanol evapora, a gasolina também evapora, a água também evapora, mas vamos convir... O suor evapora também. O suor da gente também evapora. Vamos combinar uma coisa, é o seguinte, a gasolina evapora, mas a gasolina são muitos componentes. A gasolina começa, do ponto de vista químico, a gasolina começa a evaporar aos 22 graus. O etanol só evapora de verdade aos 78 graus centígrados. Então é o seguinte, a ideia de que o combustível evapora é uma ideia equivocada, uma ideia errônea. O tanque de combustível dos veículos já é feito de tal maneira que possa evitar essa evaporação e exista um aproveitamento do eventual combustível que está volátil dentro do tanque. Então, você consumidor, com certeza, em qualquer cidade que você se encontre, o etanol é sempre mais vantajoso. Pode abastecer com etanol sem receio. Edmundo Barbosa, presidente executivo do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool na Paraíba. Muito obrigado pela conversa aqui na Hora H, no Portal Mais PB. Eu que agradeço a vocês da Hora H e o Mais PB. Muito obrigado.